Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada, papo de almoço aqui nos bastidores, trazendo aqui um vídeo bastante edificante. Eu conversando com o Rafa, ele me deu uma sugestão de vídeo e eu fiz um estudo em cima do que o Rafa me passou. Eu concordo com o Rafa, o Botafogo deve seguir o exemplo do Atlético Mineiro. Como assim, Pet? Vamos lá. O Botafogo e o Atlético têm uma história muito similar. Muita tradição, mas foram clubes que, ao longo de suas gestões, não foram bem administrados. Tanto que o Botafogo tinha um passivo de 1 bi e o Atlético de 2 bi, né? Só que o Atlético se tornou a SAF e o Atlético vem, sim, num processo de reconstrução, de saneamento das suas dívidas, assim como o Botafogo. Eu quero falar aqui, antes de entrar na esfera do campo, no projeto King do Atlético Mineiro, também afirma que possui 180 jogadores em formação nas categorias de base, mais de 85 mil sócios torcedores, 470 funcionários e 8 milhões de torcedores. Os maiores atrativos para se investir no clube, isso ele está oferecendo para os investidores esse projeto King. Oportunidade única de investir em um dos líderes do futebol nacional através da maior SAF já criada no país. Você vê a mentalidade. Eles criaram a SAF, saindo também de um regime falimentar, mas já estão colocando a SAF deles como a maior do país. É a maior? Não necessariamente, mas a visão já é o quê? De um clube vencedor. Possibilidade de co-investir com empresários de reputação única em uma transação de referência para o futebol nacional. Múltiplas oportunidades de melhoria operacional e financeira que se traduzem em forte potencial de criação de valor. Transição para um negócio financeiramente saudável, gerador de caixa com uma estrutura de governança robusta. Planos de negócios sólidos e posicionado para capturar crescimento e lucros sobre a liderança de um time de gestão de primeira linha. Vamos lá, começa por aí, a gestão do Atlético. Os gestores do Atlético que são hoje os mandatários da SAF, são os donos da MRV, uma das maiores construtoras do nosso país. O Atlético tem à frente do seu futebol Rodrigo Caetano, que foi multivencedor por N clubes, diferente do Botafogo, que tem André Mazuco, que foi demitido de todos os clubes na qual ele passou, Paraná, Paysandu, Cruzeiro, Vasco e Santos. Então, o que acontece? Se você deseja o melhor, você tem que ter os melhores profissionais. Vamos para o campo, que foi onde eu e o Rafa entramos no debate. O Atlético entendeu que por mais que ele tivesse tradição no futebol nacional, o Atlético já de algum tempo vem investindo em jogadores de nome. Quando o Paulinho, por exemplo, volta ao Brasil, ele escolhe o Atlético. O Hulk foi realmente um investimento que comprova o potencial do Atlético. Em seguida, voltarei aqui nos bastidores da arquibancada, trazendo a continuação desse vídeo. Torcedor botafoguense, continuando aqui nos bastidores da arquibancada, quando a gente fala sobre a importância de você ter jogadores experientes e principalmente vencedores, o Atlético comprova isso. Quando você tem jogadores como o Everson no gol, você tem aí o Jamerson, você tem o Pedrinho, você tem o Pavon, você tem o Hulk, você tem o Vargas, você tem o Paulinho. Então, você tem o Edenilson, jogadores que quando o time adversário entra em campo, o cara vê um know-how, vê uma bagagem, vê o histórico daquele atleta. Então qual é a diferença do Botafogo de hoje para o Atlético? O Atlético aprendeu a investir. Para fazer um time campeão, você tem que ter jogadores de qualidade, jogadores que
já tiveram a experiência e o prazer de colocar uma faixa no peito, de levantar uma taça. Esse time do Botafogo não teve isso. Então, você começa a fazer um clube vencedor quando você entende que você precisa investir na gestão e no resultado final, que é dentro do campo. Seja na gestão com pessoas que são capacitadas para isso e dentro do campo com jogadores que já provaram que são jogadores vencedores. Então o que acontece? O Atlético Mineiro, apesar de ter passado também por um estado muito crítico em suas finanças, ele deu a volta por cima, ele construiu o seu estádio. Esse estádio, diferente do Palmeiras, que ainda precisa esperar alguns anos para que a receita total do estádio seja dele, não, o Atlético, ele, no espaço curto de tempo, com a torcida que ele tem, ele terá sim recursos e ele conseguirá sanear as suas dívidas. Então o Botafogo tem que investir na categoria de base, o Botafogo tem que ser forte na base e forte também no profissional. Então esse vídeo é muito esclarecedor pelo que nós estamos vivendo no atual momento. O canal ele é crítico, mas ele também traz observações e principalmente, acima de tudo, sugestões visando o Botafogo forte e vencedor. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E a qualquer momento podemos voltar com novidades no canal, que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube.